Bom, pessoal, vamos agora para a segunda questão, então, tá bom? Segunda questão diz o seguinte: uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 centímetros de altura e base de 20 centímetros por 10 centímetros. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem, no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate, com volume de 1.000 centímetros cúbicos e, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar. O volume máximo em centímetro cúbico da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é... Bom, pessoal, vamos voltar aqui a lousa, certo? Bom, nova questão também, né, de geometria espacial, tá certo? Agora nós temos aí um paralelepípedo, né? Bom, antes de até passar para a segunda questão, eu queria só fazer um parênteses aqui sobre as áreas também de figuras planas, para vocês não terem essas dúvidas, tá certo? Ora, suponhamos que eu tenho aqui o nosso prisma, certo? A área da base. Se a base for um triângulo regular, né, que é o equilátero, de lado L, então nós temos L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui estou calculando a área da base. Se eu tenho um quadrado também de lado L, a área da base será L ao quadrado. Se eu tenho um hexágono, são os principais que podem cair, tá certo? Se eu tenho um hexágono também de lado L, todo hexágono ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então eu vou ter 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Eu ainda posso simplificar isso aqui, né? Então dá 3, L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Bom, ora, se eu quiser calcular a área lateral, o que é a área lateral de um prisma? A área lateral, primeiro, a face lateral de um prisma são todos retângulos. Então, para calcular a área lateral de um prisma, basta você somar os lados da base, né, da aresta da base, e multiplicar pela altura. Ou seja, a área lateral de um prisma, basta você pegar o perímetro da base e multiplicar pela altura, certo? Volume nós já fizemos, né? Volume é você pegar a área da base vezes a altura, né? A área da base, se for um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 por 4. Se for um quadrado, L ao quadrado. E se for um hexágono, 3L ao quadrado raiz de 3 por 2. Aí você não pode esquecer do nosso paralelepípedo, né? Paralelepípedo, que é o que nós vamos ver agora. No paralelepípedo nós temos que a área total é 2 vezes AB, AC vezes BC, onde A, B e C é justamente o comprimento, largura e a altura do paralelepípedo. E o volume, que é a multiplicação das 3 dimensões, comprimento, largura vezes a altura. E do cubo, né? Que também é muito importante. A área total é 6A ao quadrado, onde o A ele é justamente a aresta do cubo e o volume é justamente ao cubo, né? Que é A vezes A vezes A, tá bom? Bom, aqui o resumo para prisma, tá bom? Professor, mas e a área total do prisma? A área total do prisma
é você somar a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? O fundo e a tampa, tá bom? Bom, então na segunda questão, anota aí sobre o prisma. Então na segunda questão, ele diz que tem um recipiente em forma justamente de um paralelepípedo, ó. Ele diz que a base vale 20, a largura 10 e a altura 10. Tudo em centímetro, certo? Bom, na questão também ele fala que ele já produziu uma mistura sabor chocolate de volume 1000 centímetros cúbicos. Primeiro vamos calcular quanto é o volume do recipiente, certo? O volume do recipiente é você pegar, ó, 20 vezes 10 vezes 10. Está aqui, ó, volume A vezes B vezes C, paralelepípedo. Então o volume do recipiente será 2000 centímetros cúbicos, tá bom? 2000 centímetros cúbicos. Ora, mas ele fala na questão que após o congelamento, enquanto está frio, né? Quando fez a preparação da mistura, tudo bem, tem 1000 centímetros cúbicos. Mas após o resfriamento, ele vai ficar cremoso e o volume ele vai aumentar 25 centímetros. Ora, para aumentar 25 centímetros, você pode fazer de duas maneiras. Uma maneira é calcular quanto é 25% de 1000, ou simplesmente multiplicar por 1,25. Então, o volume que vai ficar após o congelamento é de 1.250 centímetros cúbicos. Professor, você poderia explicar novamente? Eu sei que alguém está pensando aí, por que eu tenho que multiplicar por 1,25? Pessoal, ó, dica grande, ó. Dica grande para aumentos e descontos sucessivos. Imagina aqui, ó, você já tem 100%. Se você vai aumentar mais 25, é porque você vai ficar com 125. Então, quem é 125%? É 125 dividido por 100, que dá 1,25. Então, se eu quero aumentar alguma coisa 25%, basta multiplicar por 1,25. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quero aumentar 10%, é multiplicar por 1,10? É 30, 1,30. 5, 1,05. Multiplicou, está dado o aumento. Forma rápida. E esse aumento pode ser sucessivo, viu? Digamos que o aumento seja 3, 4 e 5. Então, você multiplica por 1,03, vezes 1,04, vezes 1,05. Aumento sucessivo. Faça assim agora para não perder mais tempo no Enem, viu? 3 minutos para cada questão. Isso para aumento. Para desconto. Ó, isso aqui nós vamos trabalhar mais ainda no vídeo sobre matemática financeira que vocês vão acompanhar na aula 2, certo? Hoje é a primeira aula da maratona de matemática. Nós vamos ter mais 2 maratonas ainda. Aula 2, probabilidade, estatística, análise combinatória e matemática financeira. E a aula 3, para encerrar, funções, proporções, escalas, essa outra parte que também cobra muito no Enem, tá certo? E às vezes o aluno esquece de estudar, tá bom? Para a gente contemplar todo o conteúdo e você não é se dar bem apenas no Enem, não. Você vai gabaritar a matemática no Enem, tá bom? Olha aqui o desconto, como é que faz o desconto? Então, eu já vi que para aumentar é 1 mais I, onde esse I é a taxa na forma unitária. E o desconto é o menos I. Tipo, você tem 100% e vai descontar 20, é porque o que sobra fica 80. Então, para saber o que sobra, basta você, ó, quem é 80%? É 80 sobre 100, que é 0,80. Então, algo teve um desconto de 20%. Quanto é que eu vou pagar? Basta você pegar o valor que você tem e multiplicar por 0,80. Se for 10, 0,90. Se for 30, 0,70. Se for 40, 0,60, assim por diante. Isso pode também ser sucessivo. Determinado produto teve um desconto de 5, depois um de 10. Então,
Basta pegar esse valor, multiplicar por 0,95, que é um desconto de 5, e um desconto de 10, 0,90. Tudo de uma vez só. Não precisa ficar calculando de um por um, não. Não percam tempo, ganhem tempo, tá bom? Então, voltando aqui à nossa questão. O volume, após o congelamento, ficou em 1.250 centímetros cúbicos. Logicamente, para o sorvete de morango, vai restar quanto? 750 centímetros cúbicos. Mas esses 750 centímetros cúbicos, ele só vai atingir após o congelamento. Após o congelamento. Então, eu vou ter um volume do morango vezes, olha aqui, ó, quanto é o fatorzinho? 1,25, né? Vezes 1,25, isso aqui é igual a 750. Então, quanto é que é o volume do morango? 750, se está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai ser 600 centímetros cúbicos. Então, nós temos 600 centímetros cúbicos, nós temos também letra C de casa. Então, a mistura de morango que ele tem que fazer para que dê certinho, após o congelamento, ficar no topo e não ultrapassar e nem ficar menos, é 600 centímetros cúbicos. Professor, teria outra maneira de fazer essa regrinha aqui para eu poder achar esses 600, se não fosse essa multiplicação de 1,25? Claro, era só você fazer uma regrazinha de 3, informando que o 750 está para 125%. Não é não? 750 não já é com aumento de 25%? Então, 750 está para 125%. O 100% vale quanto? X. Aí, quando você faz o meio extremos, você também vai encontrar o 600. Tá bom? Fica a dica aí, tá certo?